Deus prometeu segurança, Deus prometeu estar conosco em todo o tempo. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui no Salmo 23, falando sobre este trechinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Óbvio que quando essa expressão ainda que dá a ideia de é possível. E a gente vê essa expressão muitas vezes em relação ao amanhã, em relação às pessoas, se elas estarão conosco ou não, em relação às dificuldades, é um ainda que. Ainda que a mãe que amamente, a mãe que amamenta, ela abandone seu filho, é possível? Espero que não, mas ainda que. Ainda que o meu pai me abandone, é possível? Espero que não, mas é possível. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, em relação ao futuro, não é verdade que a Escritura promete o seguinte, não vai ter dificuldade. Não, ela diz, olha, ainda que, não sei. Pode ser que você termine os seus dias como Davi, num trono cheio de glória, ou como Paulo, na cadeia decapitado. A gente não sabe. A gente vê em Hebreus heróis da fé, uns que morreram ricos, outros pobres, outros que morreram na fornalha, outros que foram livres da fornalha. Em relação ao amanhã, é o ainda que, não sabemos. Não sabemos. Agora, o que é certeza em relação ao povo de Deus? Eu não sei o que me espera amanhã, mas eu sei que Cristo vai estar comigo lá. Não importa o que eu enfrente. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra é fiel para completar. Romanos 8,38. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem e por aí vai. Olha o que ele diz. Estou bem certo. Sobre as circunstâncias, ainda que, não sei. E sobre Deus? Estou bem certo, estou plenamente certo. Esta é a convicção do cristão. Eu falei até durante a pregação, eu falei sobre Isaías 40:12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Mediu as águas na sua mão. Ô, gente, o Pacífico, o Atlântico, todos os rios, a catarata do Iguaçu, vai só para falar um. 1,3 milhão de litros por segundo. É uma tripinha aqui na mão de Deus. Uma tripinha. Uma tripinha. Mediu os céus a palmos. Tem um planetoide aqui na nossa galáxia, qual o ar? Se nós viajássemos aí no que a gente tem de mais rápido hoje, demoraríamos anos para chegar lá. Anos. Isso porque é o nosso vizinho aqui. Esse planetoide, qual ar, é nosso vizinho. Mas dizem que há bilhões de galáxias. Então a Via Láctea é a nossa vizinhança aqui. Para viajar aqui, dezenas de anos para chegar lá, num planetoide. E tudo isso, essa imensidão de céus, Deus mediu a palmos. 2 dedadas de Deus. Eu pergunto, um ser desse é um bom pastor? É um pastor confiável? Porque aqui Davi olha para sua ovelha e vê o que eu faço por elas de maneira imperfeita, Deus faz por mim de maneira perfeita. E Davi era brabo. Ele, para proteger as ovelhas, ele lutou contra leão e contra urso. O nosso Deus pode lutar contra urso e leões para nos proteger? Com certeza. Essa então é a perspectiva. Essa é a perspectiva de Davi. Por isso ele diz que ele não está com medo. Agora vamos lá. Eu inúmeras vezes senti muito medo. Várias e várias vezes, diante de circunstâncias difíceis. Mas eu sempre tento me lembrar que quando isso acontece, isso tem a ver com a minha fraqueza humana ainda, mas não com ele, porque ele é poderoso. Ele nos guarda. E nessa hora eu peço que Deus me ajude na minha falta de fé. Que Deus me aumente a minha fé a cada dia. E eu percebo isso, que quanto mais fé eu tenho, menos medo eu possuo. Que quanto mais eu cresço na fé de verdade, mais paz eu tenho. Porque eu sei que inúmeras vezes é irracional que eu fique com medo, sabendo que o meu Deus é poderoso e é perfeito e me ama. E eu sei que inúmeras vezes eu estou angustiado por conta dessa debilidade da minha fé ainda. Mas mesmo assim, nesses momentos, eu oro e clamo desesperadamente e falo, Senhor, o Senhor é grande. Eu sei disso, mas a minha fraqueza inúmeras vezes faz com que eu fique apavorado. Mas me ajude em minha falta de fé, porque o Senhor é poderoso, o Senhor me guarda.
E nós precisamos aprender a agir pela fé, como Davi, que foi contra o Golias com base na fé. Então nós precisamos fazer isso também. E precisamos dar esse passo de fé, como por exemplo Pedro. Senhor, se é o Senhor mesmo aí andando sobre as águas, dê uma ordem e eu vou até ti. E Pedro creu. E ele foi, mas no meio do caminho veio o vento e ele vacilou e afundou. Então nós, na nossa caminhada, a gente tem muito disso, de focar nos ventos, nas tempestades, nas dificuldades e não no Cristo, não na palavra do Cristo. Quando isso acontecer, faça como Pedro. Afundou? Levante-se e tente de novo, por conta da nossa fragilidade. Mas não desanime, continue. E quanto mais conhecimento de Cristo você tiver, quanto mais fé você tiver, mais fortalecido você será. E lembre-se disso, você precisa dar esse passo de fé. Jesus deu a ordem, agora vai, pisa, Pedro. Pise, pise. E você precisa dar essa pisada sobre as águas, esse caminhar sobre as águas baseado na fé. É o que a gente precisa fazer. Portanto, diante das suas circunstâncias mais difíceis, não olhe para o vento, olhe para Cristo. Fique firmado na palavra, na promessa de que Ele está conosco, de que Ele nos fortalece, de que Ele vai usar tudo o mal para o bem, de que ou Ele vai fazer com que a montanha saia dali, ou Ele vai fazer com que você Ele vai te capacitar para escalar a montanha, mas alguma coisa Ele vai fazer. É isso que você tem que ter dentro de si o tempo todo. O tempo todo. Ele vai estar comigo, Ele vai estar comigo. E se Ele não está me ouvindo, uma da possibilidade é porque você está em pecado. É isso mesmo. E fale com Ele, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, se tem algum pecado que eu não estou notando, e me instrua. Me instrua no teu caminho. Me instrua no teu caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Pedimos que o Senhor acrescente a fé em nossos corações mais e mais, que nós possamos viver pela fé para enfrentar todos os nossos adversários e dificuldades. Agradecemos a Ti por mais uma semana que está se encerrando e pedimos que o Senhor nos capacite a vencer os nossos desafios pela fé, como Teu servo Davi, a enfrentarmos os gigantes sem medo, porque o Senhor é conosco. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós em mais um dia, nos guardando, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Gente, aproveita então ainda a minha promoção dos cursos 165, primeiro curso, comprando o primeiro, o segundo sai por R$100. Pode comprar todos, os outros 3 por R$100 cada um. Link está aqui na descrição. É isso aí, não esqueça do Legado Cristão, dia 17 e 18 lá em São Paulo. Faça sua inscrição gratuitamente. Dia 21, eu estarei em 21 de dezembro, estarei em São Paulo também, nas minhas redes sociais, de graça também, tá bom? É isso aí. Valeu!